Nava-me. Coragem, irmã querida, advertiu, bondosa, a cantora da caridade. Sua visita é guardada com muita alegria. Tenho acompanhado o seu renascimento e estou informada das suas surpresas e dos progressos no novo caminho. Dentro de alguns minutos a reunião terá início. Estão se preparando para a oração de abertura. Eles nos sentem a presença e, por intuição, registram, pelos canais mediúnicos, o seu progresso nascendo da liberdade. Feito o silêncio, notei que prateada chuva caía abundante, iluminando o recinto. Identifiquei, de imediato, o cenáculo do nosso templo. Revi os queridos irmãos de antes, olhos baixos, atitude respeitosa, buscando o concurso do alto. Alta de Souza, ao lado do médium Marcos, inspirava-o fortemente. A irmã Liebe murmurou, estão orando, ajudemos. Unamos-nos num só pensamento ao Senhor Jesus, o excelso benfeitor. Emoções desconhecidas e vibrações nunca antes experimentadas visitavam minha alma, banhando-a de paz. Suave melodia, entoada por vozes infantis, enchia o ar de harmoniosa vibração musical. Deixar-me ir arrastar demoradamente nessa chuva de bênçãos, não fosse a interferência da irmã Liebe. Aproveitemos o momento. Os companheiros encarnados sabem na presente. Tive, então, nítida visão da sala. Nuvens claras pareciam flutuar no recinto. Revi-te, então, filha minha, adornada de dor. Vislumbrei o companheiro de largos anos, em crescente emoção, e os irmãos de crença espírita, ao teu lado, sustentando-te na saudade. Ante o meu júbilo infinito, porque filho da felicidade de comprovar a vida estuante além da morte, Alta de Souza informou-me, solícita, consolidando minhas esperanças, fraternidade, bênção de Deus. Enquanto os homens marcham em busca do amor puro, ensinado pelo Mestre dos Mestres, a fraternidade que os reúne ensina-lhes as edificantes lições do socorro e do bem. Fé, minha querida amiga, continuou o traço, significa conquista espiritual. Fé espírita, representa a conquista da alma nos domínios da evolução. A fé aurida no Espiritismo impõe a necessidade do conhecimento de si mesmo e oferece os instrumentos para que o homem realize o autodiscernimento, o autocontrole, o autoconhecimento, para, seguro, avançar resoluto pela senda evolutiva. Por isso, a fé espírita é consoladora. Recordemos que o primeiro nome do Espiritismo veio de Jesus Cristo, o Consolador. E a doutrina de Jesus, em espírito e verdade. Em razão disso mesmo, onde haja um núcleo espírita, haverá o bálsamo, o consolo. Sendo consolação é tudo, caridade, esclarecimento, força, diretriz, porque o consolo nasce não somente do pão, mas sobretudo do esclarecimento. Na multidão dos que sofrem indagando, o espírito é o único felicitado pela serenidade. Sua indagação é feita sem dor íntima, porque ele já tem a felicidade íntima. Indaga com alegria, porque sabe que ninguém foi criado para a tristeza. Estava deslumbrada. Senti que, embora desencanada, não estava esquecida. Notando os rostos tomados de confiança, encontrei neles, igualmente, as marcas indeléveis da saudade e da dor, amparadas pelas dádivas consoladoras da esperança vivida na fé. Não despertara das alegrias e irmã Liebe, prestimosa e atenta, sugeriu-me colocasse sobre a mesa nossa oferenda de flores silvestres. Amparada pelas duas benfeitoras, aproximei-me, vacilante, do móvel, onde tantas mãos repousavam no momento da comunhão com o Senhor, quando o nosso querido Marcos, colhido de surpresa, deparou comigo. Nossos olhares se cruzaram, rápidos, porém significativos. Oh, minha filha, não poderei descrever-te o intenso prazer daquela hora. Aquele momento inesquecível marcou minha jornada pelo reino novo da vida imperecível. Senti a emoção do médium, experimentando igualmente o mesmo estado. Depositei o improvisado boquete sobre a toalha humilde, e, quando me voltei, ouvi da mãezinha espiritual do nosso movimento socorrista. Alegria tônico da alma. Agradeçamos ao celeste doador este momento, comprometendo-nos a servi-lo sem cansaço. Amparado ainda, fui conduzida a uma cadeira, da qual acompanharia a breve reunião. 7. No cenáculo. Lentamente a visão ia se dilatando, permitindo-me distinguir, através da tênue cortina prateada, os semblantes queridos dos entes inesquecíveis. Colorações suaves envolviam todos, vestindo nosso recinto de orações com as tintas miraculosas das grandes paisagens,
somente possíveis na mansão do reino. Deixava-me conduzir pelas delícias do momento. Até então, jamais supusera lobrigar encantamento igual. Ao cérebro tumultuado por tantos acontecimentos chegavam-me, oportunos, os ensinamentos da doutrina consoladora que na terra fora um roteiro para a minha vida, nos últimos anos. Afigurava-se-me a verdadeira e única trilha para a felicidade, porquanto só essa mensagem sublime explica ao viandante sem rumo a via certa da imortalidade. Quão poucas vezes me detivera a meditar na excelência da crença desposada. Iniciada no romanismo, habituara-me a enxergar na religião somente um campo para solicitações de toda a ordem, à base de promessas materiais, perdendo-me, invariavelmente, nos meandros da revolta e da inquietação. Sem o conhecimento da vida espiritual, pouco afeita embora a confissão auricular, vivia ignorante dos problemas da alma. Com as primeiras luzes projetadas em meu cérebro pelo Espiritismo, esse farol abençoado, um mundo novo me apareceu, convidativo e maravilhoso, e que agora de visu podia constatar. No entanto, enquanto encarnada, não supunha fosse o mundo do espírito algo tão concreto, embora muito diverso do que, por concreto, nominamos na terra traço, qual aquele que me surgia a cada instante. Não tendo logrado a felicidade de realizar cultura intelectual, não fosse a abnegação da irmã Liebe e de outros instrutores, eu não poderia sequer escrever-te estas páginas. Vivendo mais do trabalho, não pude penetrar devidamente nas lições preciosas de André Luiz, quando lera, encarnada. Todavia, amparada pelo imenso desejo de acertar o passo com o bem, guardei na mente, indagadora e ansiosa, anotações e fatos narrados por aquele trabalhador incansável, e que agora eram de grande e salutar utilidade. Enquanto a meditação me visitava, alargando-me os horizontes da alma, a reunião dos companheiros, sob as bênçãos do Senhor e o carinho de Alta de Souza, ia se alongando em marcha para o término. A irmã Liebe, que me acompanhava o pensamento com bondoso sorriso, murmurou: escutemos a mensagem da generosa mentora. Observei que a benfeitora mergulhava em profunda meditação. Luminosidade esverdeado violácea envolvia-lhe o tórax e a cabeça, banhando de claridade médio Marcos, em concentração. Decorridos breves minutos, como se obedecesse a uma força de atração santificante, o espírito do médium pareceu afastar-se um pouco do corpo que, imediatamente, passava a ser atendido pela instrutora desencarnada. Não pude compreender o mecanismo delicado da incorporação mediúnica, apesar da palavra de auxílio da irmã Liebe que me veio em socorro. Nesse momento, a comunicante contribuía com as instruções do dia, traçando o abençoado roteiro de trabalho e auxílio, em favor dos menos favorecidos pela fortuna. Entre os formosos conceitos enunciados pela entidade, falaram-me aos sentimentos expressões de oportuna advertência. Em nosso labor socorrista não permitamos que o convencionalismo, esse cruel carrasco da fé, penetre nos arraiais das realizações a que nos propomos. Ele sufoca o ideal e mata a iniciativa. Pela sua trilha seguem os excessos do preconceito da terra. Contra esses excessos devemos brandir nossas armas, conservando a simplicidade no trato e espontaneidade na ação. Recordemos a simplicidade de Jesus e a sua grandeza. Tenhamos em mente a grandeza do que o Cristo não fez, e não apenas, daquilo que fez. Apesar dos recursos de que dispunha, viveu, no entanto, na condição de humílimo servidor. Recordemos, assim, o que estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer. Recusemos o mal onde quer que se encontre, reduzindo-lhe a expressão numérica e a expansão territorial nos corações. Chegado o momento da oração final, enquanto a comunicante se dirigia ao celeste benfeitor, pétalas delicadas, coloridas de rosa luz, caíam perfumadas no recinto, impregnando a todos com o magnetismo da paz e do consolo. Estava concluída a reunião. Todo o cerco era. Nós outros, desencarnados, demoramo-nos, entretanto, nas efusões do reencontro e da alegria, tecendo a coroa de júbilos. As grandes emoções que me sacudiram a alma deixaram-me, de certo modo, sinais dolorosos, por não me encontrar totalmente liberta das impressões físicas. A irmã Liebe, muito atenta, explicou-me, delicada: não podemos esquecer que regressaste há pouco da esfera carnal, estando necessitada de repouso e medicação específica para o devido refazimento, bem como de adaptação à vida nova. E com gentil sorriso, onde espelhava sua bondade,
Acentuou: todos os que atravessamos o oceano físico sabemos quão difíceis são os primeiros tempos após o túmulo. A indumentária carnal que nos vestiu, por longos anos, permanece a envolver-nos, retendo-nos no labirinto cruel das lembranças e das sensações habituais. E como se recordasse o seu próprio caso, após alguns momentos, prosseguiu, em tom grave: a reencarnação quase sempre é um mergulho nas águas escuras e perigosas do mar do esquecimento. A grande maioria das almas torna a carne como criminosos em exílio, para, no ouvido, reconsiderar atitudes mesquinhas e infelizes, retificando pensamentos e aprendendo respeito à vida, no contato com a dor. Ao chegarem à pátria querida, recebendo-lhe a mensagem clara, nos dias de retorno, angustiam-se e sofrem, à semelhança de pássaro cativo por longos anos que, tendo perdido o hábito de voar, prefere a gaiola estreita à amplidão dos espaços que o chama. Outros espíritos retornam à vida planetária sedentos de liberdade e conquista e embaraçam-se nas dificuldades da recuperação, demorando-se, após a ruptura dos laços, entre aflições e agonias, por longos anos a fio. Somente aqueles que foram agraciados pelo crescimento no bem, em labores incessantes, cruciados e perseguidos, tendo experimentado nelmas farpas cruéis dos testemunhos por amor à verdade, podem, à semelhança das rosas, vencer os espinhos que a precedem, perfumando posteriormente o ar, onde flutuam. Todavia, o administrador compassivo da terra, sublime e generoso, ao distender-nos o seu amor, confere-nos, em toda parte, a bênção dos recomeços, ajudando-nos, incansável, no programa de libertação interior. Busquemos-lhe, assim, a valiosa contribuição e, no momento, utilizando-nos das vibrações do ambiente, conduzamos a recém-chegada nova esfera de trabalho, onde o dever nos aguarda. Silenciando, deixava-me a sábia enfermeira a preciosa advertência que não proferira e que, no entanto, era mais expressiva, pela sua significação. A vida, minha filha, não é apenas uma sucessão de dor e alegria, lágrima e sorriso, rogo e agradecimento, em continuidade. É um patrimônio valioso ao nosso alcance, para utilização consciente em favor de nós mesmos. Abraçando-me com desvelo, Alta de Souza e Liebe, cortaram-me o curso de meditação e, sem mais delongas, informaram: preparemo-nos. É hora de partir. 8. Hospitalizada. Minha filha, é inadiável e urgente o trabalho de espiritualização. Essa valiosa tarefa deve começar o quanto antes, consoante o ensinamento do Senhor, enquanto estamos no caminho, entre os homens. As falsas concepções prendem-nos a sofrimentos que se prolongam indefinidamente, depois que o espírito abandone o fardo carnal. É imperioso o trabalho de esclarecimento de almas, vencendo os apegos perigosos que dificultam a marcha ascensional e ensinando a todos os homens que o fenômeno da morte é o mesmo fenômeno da vida. Disso decorre o conceito de que cada um leva a vida que leva. O caráter da evolução espiritual faz-se positivo na razão direta em que o homem se desapega das coisas materiais, ensaiando os primeiros passos na senda da liberdade. Os pertences terrenos são apenas empréstimos de Deus para a temporária permanência da alma no vaso carnal. A doutrina espírita é uma fortuna ao alcance de todos os ambiciosos dos tesouros eternos, mas que raramente é aproveitada. Quando precisamos de orientação, nela encontramos setas luminosas que indicam, como bússolas eternas, o caminho da nossa evolução. Muitos, entretanto, imprevidentes e insensatos, demoram-se na doutrina espírita, atrás da miragem do fenômeno como objeto essencial. Todavia, o fenômeno é apenas simples moldura na grande tela da realidade, sendo secundário. Fundamental, é o fenômeno da nossa transformação, vivendo a mensagem rediviva do Senhor, em todos os dias da existência. Exercitar o espírito na simplicidade é imperioso. Transferir para outras mãos aquilo que está coagulado em nossas mãos é oferecer a outros o que está guardado por nós, sem imediata utilização. Fomentar a distribuição de utilidades entre os que nada têm, dando vitalidade aos objetos mortos nos armários e gavetas do nosso lar, representa o culto da simplicidade da libertação. Por esse motivo, a doutrina espírita é também chamada de libertação, porque, consolando, torna livre o ser, ajudando a fazer a maior transformação, a interior, a que o liberta de si mesmo. Quando nos apegamos às coisas e às criaturas, fazemos uma despesa de energia que debilita os recursos de crescimento espiritual,
mediante a concentração mental no que constitui o motivo central do nosso querer. Enquanto a lição mais fácil e mais bela da simplicidade é o desapego, a loucura mais profunda que se pode ter na Terra é a paixão à carne, que vai desaparecer, quando poderia essa concentração de afeto ser dirigida à alma que se eterniza. Todos quantos se ligam mentalmente à vida física, pela fixação mental, se intoxicam espiritualmente, permanecendo presos aos centros em que concentraram suas energias vitais. Cabe-nos, diariamente, o aprendizado da lição de Evangelho no que concerne ao serviço de generalização do desapego, deixando de atender às nossas necessidades para atender às necessidades alheias que, em última análise, são as nossas próprias necessidades. Somos, portanto, obrigados a renovar para persistirmos na vida. Vida é renovação no seu sentido mais amplo. Não foi por outra razão que o sublime pregador itinerante da Galileia nos ensinou, recordando o Decálogo, a amar o Pai sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, generalizando a dedicação entre as criaturas, sem a preferência perniciosa do individualismo, sem a escolha através dos laços de sangue e família. Ao enunciado da partida, não pude dominar a inquietação, e, embora não falasse, as lágrimas voltaram-me pressurosas aos olhos. Súbito temor visitou meu espírito, fruto certamente da má educação mental sobre o problema da morte, que deve ser motivo de discussão, estudo e exame com mais frequência, na família. Só assim se pode preparar o espírito para adaptação natural e rápida no clima do além-túmulo. Percebendo minha emoção, a irmã Liebe concitou-me com enérgica, porém, bondosa voz, ao sono magnético. Não tenho ideia de como fui conduzida do nosso cenáculo ao leito tépido e acolhedor onde despertei. Eloquente silêncio falava na ampla enfermaria que vento brando cobria de agradável perfume de jasmim. Alonguei o olhar e verifiquei não ser a única albergada no caridoso recinto. Outros espíritos, com os sinais de desencarnação recente, repousavam em doce quietude, em número não superior a 10. Recordando as enfermarias das antigas casas de misericórdia, iniciadas por Isabel de Aragão, apresentavam impecável limpeza e suas amplas janelas, rasgadas nas paredes alvas, ornavam-se de rosas coloridas e aromáticas. Não sabia como agradecer a dádiva sublime que Jesus me concedia, e merecidamente, quando o pequeno rumor de vozes próximas me mudou o roteiro das observações. Eram a irmã Liebe e outra senhora, de sorriso acolhedor, cujo rosto, de fulgurante bondade, logo me fascinou o coração. Não pude enunciar uma só palavra. Senti uma sensação de profunda anemia e cansaço. Foi, como das outras vezes, a mentora querida quem me apresentou a veneranda senhora. Esta é a nossa Zélia, esclareceu, prestimosa dedicada orientadora do núcleo de recuperação em que nos encontramos. Estendendo-me a mão delicada, a anfitriã informou com simplicidade, sem afetação. Esta enfermaria faz parte do conjunto hospitalar da Colônia Redenção, que a bondade do Mestre nos confiou para o trabalho dignificante e renovador. É uma estância de auxílio fraterno, onde companheiros, egressos da carne, podem repousar, traçando planos novos de serviço para os dias do futuro. Em verdade, nossa colônia é uma das inúmeras células ligadas ao nosso lar por serviços de socorro aos irmãos na carne, em cujo teto temos a felicidade de aprender, tentando servir melhor. E depois de um sorriso, sou apenas encarregada desta ala hospitalar. Vibrações da mais pura cordialidade partiam da senhora Zélia, cuja dignidade e simplicidade me tocavam profundamente como auspiciosa promessa. Desejei expressar-lhe o contentamento e a gratidão que me povoavam o espírito, mas, antes que o fizesse, a irmã Liebe, como se lesse o meu pensamento, apressou-se em explicar: como sabes, Otília, deveres outros na crosta me aguardam. Não poderei demorar mais longamente ao teu lado. A dedicada Zélia cuidará de prover, com o seu grande zelo e eficiência, as tuas necessidades de agora em diante. Não te faltarão o amor e a bondade dos lidadores deste santuário de trabalho. Todavia, não esqueças, em hora alguma, de vigiar a mente saudosa, deixando que o tempo, dedicado e infatigável amigo, resolva os inúmeros problemas que a ansiedade te colocará no cérebro, inquietando-te. As lágrimas voltaram-me estonteantes. A irmã Liebe, com a sua juventude dedicada ao mestre coroado de espinhos, representava a minha segurança e serenidade. Dispunha-me a rogar-lhe não me abandonasse, quando, igualmente emocionada,
penetrando em meu íntimo com o seu lúcido e calmo olhar, obtemperou, confortadora, minha irmã, Jesus e só Ele é o nosso porto, nosso barco, nossa segurança. Recorda dos seus ensinos, todo aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Confie e espera. Por enquanto não podemos permanecer juntas, contudo, não estaremos distantes. Ligadas ao mesmo chefe, somos soldados da grande legião do amor, na seara bendita, sob as suas caridosas visitas. Estaremos unidas quanto nos permitam as possibilidades de serviço e ser-lhe correio fraternal, levando igualmente suas notícias e lembranças aos amigos que continuam na luta física. Não poderia esperar maior doação. Osculando minha fronte, a querida benfeitora despediu-se e, como um raio de luz em busca do grande sol, após despedir-se da senhora Zélia, perdeu-se na glória do dever mais além. A guardiã da casa, enxugando as lágrimas, falou, atenciosa, também eu, ao chegar à vida espiritual, experimentei essas dores e emoções. Todavia, com as alegrias do trabalho, o tempo me enxugou o pranto e o futuro me falou, lentamente, da necessidade de recuperar os dias perdidos. Igualmente vivi entre crianças, na vida física, trabalhando numa agremiação kardecista, no Rio de Janeiro. Temos, em nossas vidas, muitos pontos de contato. No momento, não nos poderemos demorar em recordações que seriam mais prejudiciais que benéficas. E sorrindo, acrescentou, o amor, quando descontrolado, é mais perigoso do que pode parecer. Por isso mesmo, busca o repouso, a fim de que o mais breve possível recuperes as energias gastas no processo desencarnatório. Amanhã o nosso médico virá cuidar da sua organização perispiritual. Deixando-me mergulhada em profunda elucubração, despediu-se com carinhoso sorriso. 9. Residente da Colônia Redenção. Algo repousada, entreguei-me à multidão de pensamentos que estavam represados em minha mente. Desde o momento da desencarnação, o receio e a dor me visitavam com habitual frequência. Encontrava-me quase feliz, se bem que as impressões físicas não me houvessem abandonado e eu conservasse ainda as sensações que me eram comuns na roupagem material. Verificava, admirada, que o milagre com que eu tanto sonhara era impossível quimera. A desencarnação não transformava os caracteres do ser. Não havia mudança repentina do homem em anjo, nem a metamorfose da carne bruta em faleira luminescente dos jardins do céu. A vida, podia agora comprovar, sofrera modificações, não perceptíveis imediatamente. Sob o meu corpo, que conservava sinais arroxeados, estava o leito, em tudo semelhante aos que conhecera antes. Aos meus olhos, perscrutadores, na sala bem cuidada em suas amplas janelas, as rosas, vestidas de um crepúsculo dourado, tornavam-se mais rubras. E em mim mesmo continuava a assinalar, além das emoções e estados espirituais como a angústia e o anseio, o desfalecimento e o fervor, a impressão da fome, da sede e de outros fenômenos fisiológicos. Mobilizando as ideias e as débeis energias, tentei organizar o meu panorama mental, de molde a fortalecer o espírito para a luta que se iniciava. Em toda parte descobri a vida palpitante. Sem a febricidade típica das cidades modernas, o recinto guardava aspecto de atividade disciplinada. Procurando concentrar-me, foi-me possível recordar alguns fatos esparsos, e, a lembrança dos meus últimos dias não me pude furtar, mais uma vez, a realidade do momento. Aquilo era a morte. Não a morte caricaturada no símbolo da foice, mas a realidade de mensageira incansável no trabalho de despertar. Voltei, mentalmente, como me acontecera no túmulo, à infância. No momento, recordava o passado, por processo espontâneo, e quedei-me aparvalhada no exame de milhares de atitudes de toda uma existência. Verifiquei, surpresa, com melhor precisão agora, os chamamentos do céu, dirigidos ao meu coração, por meio de pequeninas vozes e de acontecimentos aparentemente insignificantes. Do berço ao túmulo caminhamos tutelados pelo Senhor, sob a assistência de abnegados amigos desencarnados que não desfalecem nos seus deveres de nos guiar no roteiro nobilitante. Aqui a inspiração alargando os horizontes para nossa alma, fazendo-nos mergulhar na senda de indagações fascinantes, erguendo véus, aclarando conflitos, decifrando problemas, oferecendo diretrizes. Ali é a natureza vestida de luz, córregos, rios e mares, flores e pássaros, árvores vetustas e pequenos vegetais,
animais e insetos que enxameiam em todo lugar, nascentes e crepúsculos, sol e chuva, minerais de diversos valores que as ambições humanas, filhas do egoísmo e do orgulho, convencionaram em preciosos e vulgares, acendendo o fogo da posse, no qual tantos se afadigam e lutam. Mais longe é a dor, mensageira da verdade, benfeitora anônima e incompreendida traço, voz do sofrimento convidando a continência ao equilíbrio, advertindo-nos quanto ao desgaste da preciosa máquina física, a dor moral chamando a meditação e ao exame das ações, a dor espiritual, em ausências, frustrações emocionais, agonias e solidões da alma, falando intuitivamente sobre o mau uso da liberdade, aprisionando a mente em evocações dolorosas que, embora não se delineando de todo na tela da memória, marcam os sentimentos com os sinais da angústia, a dor, saudade e tantas dores. Convidativas e perseverantes, gritando-nos, advertindo-nos. Ontem era o carinho materno, falando-me das coisas simples e belas do céu e de Deus, ensinando-me a orar, insistindo no respeito à lei, no longo curso dos deveres. As dificuldades domésticas de vara ordem, como mensagens de chamamento que teimei em não escutar. Posteriormente, o raciocínio a desabrochar, a cultura em crescimento, os livros, tudo, e a religião falando pela boca dos ministros diversos, nas várias escolas de fé. Por fim, o amadurecimento conduzindo-me ao grande Senhor, aos deveres que temos para com Ele, enquanto eu não me achava disposta a estudar e servir. De mil maneiras, segue-nos e chama-nos o Senhor. Quando jovens, apegamo-nos às delícias do jardim dos prazeres e, buscando as flores da ilusão, gastamos impensadamente energias valiosas, no jogo das emoções. Quando velhos, prematuramente, desperdiçamos as últimas forças na travessia tormentosa do mar da revolta, sob raios de imprecações e trovões de desesperos injustificáveis, destruindo o vaso físico, de dentro para fora. No trabalho educativo, dá-nos o divino governador um celeira para a manutenção da vida e azeite para a lâmpada da fé. Imediatistas, porém, prostituímos o dever e anarquizamos o instituto do trabalho, justificando-nos com a falsa necessidade de atender às exigências da carne e, desajustados no cumprimento das obrigações, constituímos-nos em falange de ociosos e aproveitadores, para despertarmos, tardiamente, nos braços do desequilíbrio, enxugando copiosas lágrimas. Ó, filha minha, como nos chama a voz do amorável Rabi! Tudo isto eu repassava na tela mental, jornadeando pelas sendas percorridas, atravessando os caminhos da memória, miraculosamente lúcida. Não podia furtar-me a emoção, filha do arrependimento, sem revolta nem reclamação, desde que eu mesma era culpada, reconheci-o agora. Mergulhada na recordação, meditando seriamente, talvez pela primeira vez, não me apercebera da presença da benfeitora Zélia, que se acercara do meu leito. Compreendendo meu estado espiritual, chamou-me serenamente a atenção. É necessário não esquecer, minha irmã, que o arrependimento é um grande colaborador da nossa paz íntima, mas somente quando nos enseja o trabalho que nos opera a renovação. Abater-se ao fardo do que está feito, é desperdiçar a oportunidade feliz de ressarcimento. Guarda as lágrimas e busca ressurgir intimamente do túmulo das coisas mortas. E com um olhar que demonstrava conhecimento pessoal sobre o assunto, através da experiência própria, aduziu, com segurança, todos temos, no tempo, labores a reparar e estradas interrompidas na marcha evolutiva, a vencer. O tempo, esse mesmo silencioso e confiante amigo, esponja que tudo apaga, ensina-nos a não correr, pelo perigo que sofreremos de cansar e parar, e também nos elucida quanto ao estacionamento pelas probabilidades que apresenta de criarmos raízes. O viandante incansável, ele representa nossas melhores e mais caras esperanças. Para nossos espíritos endividados, o tempo, ligado ao trabalho, é tesouro que não podemos desdenhar, e, além deles, a oração, esse tônico de reconforto e encorajamento, é um arrimo que não sabemos valorizar. Com o tempo, temos a oportunidade. Com o trabalho, conseguimos o aproveitamento da oportunidade. E com a oração, santificamos a ocasião e a ação. Com um sorriso calmo, prosseguiu ela, quem se dispõe à aventura da recuperação, busca a oportunidade de serviço e, enquanto procura, ora. Portanto, não tenhas pressa. Estava perplexa com a lógica dos seus argumentos, simples, mas profundos, onde eu encontrava campo para novas meditações.
Depois de uma pausa, que se fez natural, continuou com espontaneidade, dissertando, amável, no outro rumo da conversação. Nossa colônia encontra-se próxima à Terra, sofrendo, consequentemente, as mesmas condições do planeta a que se encontra ligada. Irmanados ao destino do Brasil, nossos instrutores trabalham infatigavelmente, há mais de 250 anos, cooperando com as falanges de Ismel na construção da Pátria do Cruzeiro. Fundada por abnegado missionário da caridade, destinava-se, inicialmente, a socorrer escravos desencarnados ao peso de provações e expiações amaríssimas. Recolhendo os mais rebeldes, sedentos de vingança, auxiliava-os com esclarecimentos necessários, reconduzindo-os ao orbe para novas e redentoras lutas. Incipiente a princípio, foi crescendo com o concurso dos anos, aumentando suas possibilidades de socorro, em vista da cooperação de espíritos abnegados que passaram a contribuir para o seu desenvolvimento. Atravessou ásperos períodos, consoante consta nos arquivos que guardam sua história. Reiteradas vezes, as hostes do mal investiram furiosas e organizadas, sob o comando de cruéis magotes de chefes bárbaros, cuja memória na face da terra se encontra, até hoje, envolta nos mais hediondos crimes. Os pioneiros da obra iniciada, entretanto, não desanimaram, uma vez sequer. Feridos na cruzada do amor, reorganizavam-se sempre, e, à medida que a região inóspita se povoava de vibrações edificantes, reservas de forças chegavam de toda parte, em nome do Senhor Supremo, restabelecendo o ânimo e vitalizando o trabalho. Acompanhava a descrição da senhora Zélia com emoção e curiosidade crescentes. Aproveitando-lhe a pausa, indaguei, e as lutas tinham o aspecto das que se observam no planeta. Evidentemente, retrucou a esclarecida narradora. E imprescindível não esquecer que nos encontramos muito próximos da crosta terrestre, envoltos em vibrações igualmente materiais, cuja diferença estrutural é facilmente compreensível. Essas entidades ligadas ao mal, continuou, organizam-se em bandos perigosos, sob a direção de mentes cruéis, dificultando a obra de evangelização do mundo. As guerras, os crimes e muitos desastres que se verificam na Terra estão ligados, de certo modo, a esses agrupamentos de gênios satânicos, que se demoram comprazendo no mal e, inconscientemente, funcionam como necessário escândalo. E dando curso à narrativa histórica da colônia, prosseguiu, o próprio Ismel visitou, por 2 vezes, a governadoria, contribuindo com valiosos esclarecimentos e oferecendo preciosos recursos de auxílio ao programa socorrista a que se liga. Temos depois, quando no Brasil as ideias abolicionistas fermentavam em vários corações e mentes, almas aqui atendidas, durante anos, retornaram à forma física na posição de escravocratas benignos que, ao lado dos libertadores, concederam, sem mais delongas, liberdade aos opressos, antes do inovidável dia em que a princesa transformou em lei memorável a abolição da escravatura nas terras de Santa Cruz. Com isso a colônia granjeou o devotamento de novos e abnegados trabalhadores que se ofereceram a cooperar com o seu celeiro, resultando em crescimento e amplitude de serviços. Atualmente, operando na crosta, com um grande número de servidores do bem, conta com alguns milhares de pupilos reencarnados, que continuam mantendo ligações mentais conosco, situados em serviços de recuperação e assistência a sofredores no plano físico. E, graças ao Espiritismo, na sua feição cristã, o número de candidatos ao serviço fraternal de socorro aumenta de maneira consoladora, apesar das quedas lastimáveis de quantos baqueiam nas relevantes tarefas a que se propuseram. A narradora, depois de breve silêncio, acrescentou, a esta hora, diariamente, ligamo-nos em oração com o templo de comunhão. Ante a notícia das preces em conjunto, no recinto reservado a esse mister, indaguei, ansiosa, poderia participar da prece em conjunto, rumando, igualmente, ao local onde os demais se encontram. Não, respondeu-me. Ligar-nos-emos daqui mesmo, porquanto o pensamento rompe todas as fronteiras. Ainda necessitas de guardar o leito por algum tempo, para adaptar-te com segurança à vida nova. Guarda-te em meditação, tranquilizou-me com expressão de entendimento fraternal traço, enquanto visito e preparo nossos demais irmãos de enfermaria. 10. Oração na colônia. O sol ainda não se ocultara de todo. Raios dourados brincavam nos ramos das roseiras que oscilavam lentamente sacudidas por suave brisa.
Grande transparência na atmosfera deixava desnudo um céu profundo e calmo, banhado de azul sereno, convidando à meditação e ao silêncio. Como se flutuassem no ar, notas melodiosas de um mavioso órgão invadiram lenta e suavemente o recinto em que me encontrava. Os acordes harmoniosos tocavam-me sensivelmente o coração e, sem que pudesse explicar, surpreendi-me tomada por silencioso e confortador pranto. Traduziam essas lágrimas aquele estado da alma, misto de felicidade e recordação, que não se pode ou não se sabe bem definir. As notas subiam e desciam em conjunto melodioso, parecendo falar às nossas almas saudosas e angustiadas, confortando-as miraculosamente. Nesse momento, a benfeitora Zélia deu entrada em nosso reduto acolhedor e, aproximando-se de uma mesa, no fim da sala, acercou-se de um aparelho semelhantes aos receptores de televisão da Terra e o ligou, com um movimento rápido. Surgiu-nos, então, a visão deslumbrada, amplo recinto, em forma semicircular, com aproximadamente 1000 pessoas, sentadas, em atitude de profunda concentração. No estrado, ao fundo, singela tribuna, à feição dos púlpitos das igrejas reformadas, destacava-se, cercada por 2 filas de poltronas, igualmente ocupadas. Festões de rosas desciam delicadamente enrolados nas colunas que cercavam o encantador auditório, no cenário da noite em crepe transparente, ornado das cascatas de luz poente. Verdejante relva se derramava além das alvas colunas que pareciam construídas do mais fino mármore, a apontar o céu estrelado. Jovem seráfica, sentada a grande órgão, continuava a dedilhar o teclado alvo, sensivelmente emocionada. Todos pareciam participar da mesma emoção, porquanto, de olhos fechados, deixavam transparecer, na face, a comunhão fraterna em que se irradiava, misturando-se harmoniosamente. Eis o nosso santuário de orações, informou a enfermeira Zélia, aproximando-se de mim. A pulcra jovem organista, prosseguiu, jovialmente, é Susana, que na terra se dedicou à música de Bach, Wagner e Handel. No momento, prepara-nos o ambiente com o trecho da peça Xerxes de Handel, denominado Largo. Tomada pelos acordes vibrantes, parecia recuar no tempo e evocava a melodia que tantas vezes escutara quando encarnada. Tinha a impressão de que a música, naquele momento, possuía uma linguagem mais compreensível, saturando de emoções superiores à minha alma. Envoltos nas vibrações do instrumento magnificamente conduzido, ouvimos as últimas notas perderem-se no ar. A jovem, entretanto, parecia vestida de suave e bela luminosidade. O rosto, pálido, coloriu-se de rubor expressivo e as lágrimas brilhavam nos seus grandes olhos negros. Pretendia indagar a bondosa mentora a respeito da jovem, solicitando mais algumas informações, quando esta me socorreu, esclarecendo, compreensiva. Susana foi uma dessas heroínas anônimas que muito amou sem fruir ventura da retribuição. Entregou-se, por isso mesmo, à música, qual um usa da arte, enquanto a tuberculose pulmonar lhe consumia a fragilidade orgânica. Chegou à nossa colônia na condição de vitoriosa, e aqui, desde há alguns anos, coopera no ministério da oração, ajudando com acendrado devotamento os afeiçoados que continuam na retaguarda. Silenciando a voz pausada, observei que venerando ancião se ergueu de uma das filas laterais assomando a tribuna sob a mais viva satisfação de todos os presentes. É o orientador Celsius, abnegado e instrutor de nossa colônia, elucidou a amiga espiritual. E após alguns momentos, é portador de grande soma de bênçãos em nossa casa de carinho, que muito lhe deve ao labor abnegado e incansável. Trabalha neste hospital-escola há mais de um século, segundo estou informada, com credenciais de demandar outra esfera de realização. Todavia, jamais utilizou o patrimônio que lhe no espírito abençoado, para qualquer benefício pessoal. As tarefas mais difíceis têm-lhe a preferência, atestando seu alto coeficiente de renúncia e caridade. Regiões dolorosas de reparações punitivas prosseguiu a lúcida matrona traço, núcleos infernais de purificação, recebem-lhe, invariável e constantemente, o concurso valioso e, nas enfermarias reservadas aos loucos e possessos, sua figura é um convite honroso aos companheiros socorristas no sagrado ministério de ajudar. O ar balsâmico do anoitecer caía ameno. De nosso leito, participávamos do culto que ora se iniciava. O orientador Celsius, imóvel na tribuna, recebia no rosto aureolado a carícia do fugitivo dia. Ergueu os olhos e,
Ao baixá-los, fitou com imenso carinho a multidão atenta, falando com voz clara e pausada: irmãos em Jesus, paz seja conosco. Infatigáveis companheiros nossos encontram-se no momento, nas frentes de luta das regiões purgadoras, combatendo, denodados, a serviço do bem sem fim. Enfrentando dificuldades indescritíveis sob temporais de revoltas e ódios, cooperam com Jesus nas ásperas jornadas de soerguimento das almas fracassadas e no despertamento de consciências entenebrecidas há muito tempo. Constituem os braços da legião dos servidores da cruz, em nobilitante esforço salvacionista. Também temos hoje ao nosso lado antigos companheiros que retornam sem luz, nem pão, nem esperança. Alguns conservem ainda as fundas feridas das refregas em que foram batidos, outros guardam as impressões violentas das tormentas que os açoitaram e em cujo vendaval foram levados até a crime, pela inobservância dos deveres morais. Quase todos se apresentam desencantados, aturdidos, sem forças. Retornam ao lar como náufragos desesperados aportam em acolhedora ilha, sem que, entretanto, possam repousar, tais as impressões que conservam no íntimo, daqueles tormentosos dias e noites de ansiedade e loucura ao sabor das águas revoltas. São corações desesperados que nos pedem os melhores esforços, conclamando-nos, na sua desdita, a vigilância e aguardando o concurso do nosso trabalho assistencial para o redespertamento de consciências enegrecidas pelo erro e intoxicadas pelo ópio dos prazeres absorventes. O narrador silenciou por momentos, para prosseguir com outro timbre de voz, modulado em vibrações de muita ternura. Quantas vezes não tivemos igualmente batido a outras portas, apresentando os mesmos desequilíbrios? Quantos não conservamos, até este momento, úlceras ou cicatrizes que nos recordam loucuras idênticas? Quantos não carregamos reminiscências amargas e apreensões justas em relação a afeiçoados enseguidos nas disputas da posse, nos resvaladouros da ingratidão e da morte? Quanto temos de fazer, por nós mesmos, para esquecer por superação, vencer através da renúncia total, crescer pela senda do sacrifício, a fim de conquistarmos os tesouros da paz e da imortalidade? São quesitos que não podem ficar esquecidos em nossa agenda, para a meditação. Senti que, embora suas palavras não tivessem o tom amargo de acusação nem denotassem lamento, falavam verdades que me atingiam vivamente. Quantas oportunidades deixar escapar, quando mergulhada na carne! Como estaria minha filha, no lar, que me era tão querido? Que me reservaria o futuro nos ensejos de novas lutas? Não pude alongar-me nas divagações mentais. A voz do tribuno inspirado voltava à oração cativante. Somos devedores compulsórios da misericórdia divina, continuava, calmo traço, que jamais nos abandonou. Por essa razão, não podemos permanecer indiferentes à vasta cópia de dores que assalta outros corações, atingindo, assim, nossa alma. O Senhor Jesus Cristo deu-nos o exemplo, pelos longos testemunhos no campo do auxílio infatigável, na temporada vivida conosco, no mundo. E até agora, sem cansaço nem esmorecimento, prossegue o trabalhador incessante, construindo para nós e por nós. Conservemos em mente que a felicidade somente é possível quando conseguimos arrancar os tentáculos do egoísmo e do imediatismo, esses vitoriosos adversários de nossa gloriosa destinação. E para tal desiderato a caridade é o único meio de retirar as ventosas desse algoz titânico que nos suga as energias, debilitando-nos o ânimo. Perseveremos no concurso aos semelhantes e abriremos clareiras na mata de nossa ambição, permitindo, assim, que a luz de cima oscule as baixadas do nosso ser. Fez-se, novamente, uma breve pausa. Em todos os olhares brilhava o desejo de servir. Fitando o orador nimbado de diamantina claridade, o auditório conservava-se em expectativa silenciosa. Erguendo novamente a voz, muito branda, quase além de um murmúrio, continuou o intérprete da palavra evangélica. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrerem. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Assim nos fala o apóstolo Tiago, na sua Epístola Universal, no capítulo 5, versículo 11 e 15, concitando-nos ao culto da dor e da prece, principalmente quando, doentes e pecadores, estivermos juntos, buscando o Senhor. O órgão cantou dolente, sob as mãos leves de Susana. Alçando os braços em atitude de súplica sem afetação, o respeitável ancião, então,
Orou: Jesus, celeiro da esperança, socorre-nos. Sentinela luminosa de nossa noite, clareia-nos. Alongue os teus ouvidos e ouve-nos a súplica. Em nossa luta de toda hora, em ti confiamos. Nas regiões de sofrimento lição, ajuda-nos. No abismo da ignorância milenar, abre-nos o manancial da tua sabedoria. Em nossa condição de delinquentes, favorece-nos, outra vez, com a graça de nova oportunidade. Carregados de aflições e dores, consola-nos. E além de nós, jardineiro das almas, favorece-nos, com a misericórdia da tua permissão, para levar adiante, embora não nos encontremos aptos, teu nome aos recintos de horror, tua paz aos penhascos da revolta, teu amor aos vales do ódio, tua luz aos abismos da treva, teu perdão às charnecas escuras da vingança, e tua esperança aos tortuosos rios do desalento. Suplicamos, igualmente, pelos flautas vencidos nas viagens laboriosas e difíceis do mundo das tentações e que retornam a estas praias desarvoradas e tristes. Por quantos seguiram animados e retornam presos aos cipós intrincados das redes perigosas da invigilância e, principalmente, por aqueles que, ferem e sorriem em plena loucura, perseguem e dormem em total ignorância, malsinam e gozam em completo abandono de si mesmos. Eles constituem motivo de escândalo, não te conhecem, e são, em consequência, os mais infelizes. Por nós que te conhecemos e preferimos a treva à luz, aventura enganosa e passageira à renúncia redentora. Senhor, tem piedade de nós. Silenciou o abnegado mensageiro da luz. Gotas de evanescente claridade caíam sobre os assistentes. O órgão continuava a entoar as excelências harmoniosas do céu. A irmã Zélia acarinhou-me a cabeça. Todos chorávamos. A reunião terminava. Estrelas miúdas brilhavam no céu azul escuro, muito longe. O aparelho foi desligado, mas, com o silêncio da corrente, a meditação falava alto em nossas almas. 11. O Dr. Cleofas. Na manhã seguinte, após a frugal refeição, a bondosa Zélia apareceu acompanhada, irradiando a jovialidade que lhe era habitual. Este é o nosso Dr. Cleofas, falou, apresentando o simpático visitante traço, que cuidará de suavizar as impressões físicas que guardas no perispírito, desde o momento da desencarnação. Realmente, ainda não haviam cessado as sensações dolorosas que me seguiam continuamente. Embora os cuidados e assistência moral de que me via objeto, sentia as contrações dolorosas que me visitavam com frequência, o cansaço e a dificuldade respiratória. Sustentavam-me a fé e a esperança que desbordavam em meu espírito, mediante o consolo aurido na oração, mas as dores permaneciam. O médico, trazendo aos lábios sorriso afável, fitou-me, compreensivo, sentando-se ao meu lado, junto ao alvo-leito. O Dr. Cleofas, soube mais tarde, fora dedicado cardiologista, desencarnado havia uma vintena de anos, na capital de São Paulo. Chegara à colônia, como portador de vários títulos de auxílio e humildade. Católico praticante, a princípio, encontrara nos enfermos o abençoado campo de serviço e aprendizagem. Coração sensível, a alma evoluída, não se limitava ao estreito círculo das formas. Cultor de privilegiada inteligência, defrontou-se com problemas fisiológicos inexplicáveis pelos métodos da experimentação científica, então vigentes, resolvendo-se à base do amor, em intermináveis testemunhos de abnegação. Pesquisador honesto e sedento de conhecimentos novos, ouviu notícias do espiritismo, através de jovem médium, de apreciável faculdade, buscando conhecê-lo, ávido como sempre esteve, de respostas às inquirições que o atormentavam. Com vasta clientela, reuniu, com a sucessão do tempo, apontamentos valiosos de observação e, fascinado pelos esclarecimentos fornecidos pelos espíritos, embrenhou-se pelas investigações metapsíquicas, vindo a conhecer a doutrina de Allan Kardec, manuseando o livro dos Espíritos. Tão fascinado ficou com a leitura desse magnífico compêndio de filosofia transcendental que, em breve, consorciou-se com o pensamento kardeciano. Estudando as faculdades positivas do sensitivo, penetrou no umbral do além-túmulo, em memoráveis sessões de estudo e pesquisa. Voz direta, transporte, levitação, impressões em chapas fotográficas, desdobramento, psicofonia, psicografia, xenoglossa e tantos outros fenômenos contribuíram para elevá-lo às questões fundamentais da vida imperecível. Naquela época,
Reuniam-se homens de nomeada, conhecidos pelos valores morais e intelectuais, selecionados, exercendo rigoroso controle nas operações medianímicas, terminando por atestar a veracidade dos fenômenos experimentais sob a interferência de forças extrafísicas, publicando-se relatos dos trabalhos em opúsculos que marcaram tempo. Todavia, passada a movimentação ruidosa das primeiras emoções, poucos se dedicaram à continuação dos experimentos mediúnicos. Todavia, o raio de luz que rasgou a cortina das formalidades, abrindo o campo da vida nova ao Dr. Cleofas, fecundou a semente do evangelho que dormitava no ádito do seu coração. Mergulhando as antenas psíquicas na fonte do conhecimento bibliográfico, fez das diretrizes da Boa Nova seguro roteiro para si mesmo, alargando as possibilidades de serviço. Desencanou, com a idade de 58 anos, aproximadamente, carregando consigo valiosos recursos espirituais. De olhar bondoso, o esculápio amigo, com expressão paternal, convidou-me a cuidadoso exame. Utilizando-se do estetoscópio, à semelhança dos médicos terrenos, começou a escrutar, atento, deixando transparecer na face os sinais de preocupação e zelo. Após alguns minutos, diagnosticava, com um leve sorriso, a irmã Otília chegou à vida espiritual sob a agonia da angor pectoris. São ainda evidentes os sinais da dor constritiva nas artérias coronárias dilaceradas pelas contrações anginoides. Devo confessar que até o momento de ouvir o médico referir-se à minha causa mortis, eu a desconhecia totalmente. Suspeitava ter desencarnado de moléstia do coração, sem que, contudo, pudesse saber qual a enfermidade. Aproveitando a pausa espontânea, esclareci, surpresa, benfeitor amigo, desejava informar que às vésperas da minha desencarnação consultei jovem médico, ao lado do meu companheiro que se encontrava enfermo, sendo tranquilizada pela ótima disposição física. Após acurado exame, assegurou-me o doutor que eu era portadora de um coração de ferro. Como explicar a minha desencarnação por enfermidade do coração? Sorriso largo espraiou-se no rosto do interlocutor, que acrescentou bem-humorado: todavia, está comprovada a fragilidade do seu coração. Embora a informação do seu clínico, a bomba cardíaca não resistiu ao embate e, cansada, deixou de lutar. Prosseguindo, considerou: não discutiremos aqui a informação do colega terreno, mas é inegável que o seu processo desencarnatório vinha sendo elaborado na máquina física, apesar da violência final, há mais tempo do que você possa imaginar. O aparelho respiratório deveria estar apresentando sinais de cansaço e deficiência desde alguns meses antes, desde que o tônus vital que a animava, calculado cuidadosamente antes da reencarnação, se encontrava esgotado, por motivos de fim de prova, como você deve recordar-se. Através das noções de doutrina que possui, o organismo somático é mantido pela vitalidade perispiritual, que é agente, e que conduz em germos pródromos dos acontecimentos futuros para o berço e o túmulo, essas duas entradas principais da vida. Anemia, cansaço, uso de bebidas alcoólicas, sífilis, produzem angina, variando a nomenclatura em relação à etiologia. No seu caso, entretanto, tudo indica terem sido a anemia e o cansaço, junto a outros fatores que não vem ao caso examinar, que causaram o infarte do miocárdio consequente à violenta crise anginosa. Mas como é fascinante, doutor, interrompi. É compreensível, replicou, sorridente. Nos centros de estudos das reencarnações e desencarnações não se conhece a improvisação. Se a paz do mundo começa sob o teto da família, os fatos do futuro estão condicionados ao passado do espírito como decorrência dele. Assim, os acontecimentos da vida planetária estão ligados a razões adredemente previstas e sabiamente movimentadas. Corpos belos e deformados são frutos de ensaios e comparações, escolhas e imposições, tendo-se em vista os imperativos do mérito, no ajustamento às leis de causa e efeito. Enfermidades passageiras e males crônicos, doenças breves e demoradas, tuberculose, lepra, câncer, alienação mental, obedecem a programas estruturados nas bases das necessidades espirituais em cujas tarefas de renovação pela experiência provacional ou expiatória, em ajustamento ou resgate, o ser recupera o patrimônio da vida, antes mal aplicado pela orientação contraproducente do livre-arbítrio. Então, aduzi traço, o determinismo é um fato, evidentemente, retrucou-me. Não, porém, nas bases em que muitos o situam. Recordemos, inicialmente,
que ninguém segue rumo à reencarnação para repetir experiências fracassadas, mas, sobretudo, para aprender e evoluir, valorizando a dádiva do tempo. O renascimento não é uma porta de cobrança por onde todos têm de passar compulsoriamente, arrastando penas e dívidas. Antes, é uma oportunidade dadivosa para reparação e conquista. Quantos desrespeitem a lei sofrerão a consequência. É justíssimo. Assim, o determinismo não é uma imposição, mas uma consequência dos atos que criam motivos de resgate. Além disso, não olvidemos o patrimônio de conquistas na esfera do serviço humanitário, onde muito se pode realizar em favor de si mesmo, anulando causas determinantes de sofrimentos futuros. Não esqueçamos, também, que o amor anula e apaga tudo, porque o amor é manifestação luminosa da divindade ao alcance do homem. Desejando dar maior ênfase ao assunto, prosseguiu: reconheçamos, ainda, que a alma em romagem pela terra dispõe de múltiplos recursos para proceder com equidade. Excetuam-se, naturalmente, aqueles que se encontram em rudes pelejas expiatórias, em as quais permanecem apagados os centros da inteligência para o necessário esquecimento libertador. O homem comum, de mediana capacidade, dispõe da razão, do livre-arbítrio, do exame de consciência, tendo ao seu alcance a prece e a intuição ou percepção espiritual. Com o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, o roteiro humano se ilumina, Salvador. No entanto, mergulhando na carne, a alma se apega por teimosia e é rebelde ao prazer, longe do sacrifício renovador, debatendo-se no arbítrio torturado, e escolhendo, invariavelmente, as sendas difíceis para a própria redenção. É natural que, caindo em inesperados abismos, sofra com a queda os danos pertinentes às arestas do despenhadeiro. É racional, assenti. Quer dizer, então, que tudo é previsto antes do renascimento. Indaguei, curiosa. Não exatamente tudo, esclareceu, paciente. Digamos, antes, que é mais ou menos previsto. Desde que toda ação gera uma reação, e admissível que a previsão esteja na razão direta das ações praticadas no passado. Entretanto, através de novas ações, o panorama geral do reencarnado pode sofrer modificações apreciáveis. Recordemos aqui o ensino do mestre Nazareno, que é muito expressivo: não cai uma folha da árvore que não seja pela vontade de Deus, ou até os cabelos das vossas cabeças estão contados, o que pode ser traduzido por um pré-conhecimento das coisas. Entretanto, lembremos, igualmente, que o sábio Senhor também afirmou: tudo quanto pedirdes ao Pai, orando, será concedido, o que indica ser a felicidade algo ao nosso alcance, dependendo somente de nos resolvermos a tal. Nas vicissitudes do caminho e dificuldades da luta, a prece da alma contrita chega aos ouvidos divinos, que retribuem a confiança com a temperança e o ânimo, a inspiração e o auxílio. Aceitar o determinismo absoluto, prosseguiu, atencioso, seria o mesmo que negar a bondade divina, aceitando o fatalismo negativista. Convenhamos ainda que nenhuma alma é destinada ao mal. O mal é somente uma manifestação do bem ausente. Estava profundamente comovida. Embora recordasse do que lera, na terra, o assunto era sempre atraente. Invadia meu ser preciosa sensação de conforto e segurança, favorecendo minha mente com novos rumos ao entendimento. Depois de ligeira meditação, como se buscasse esclarecimentos novos, o venerável médico continuou: a reencarnação é abençoado ensejo, concessão imerecida. E toda doação é sempre utilizada como melhor convém a quem a recebe. Muitos, inadvertidamente, atiram fora o que recebem, sem consideração ao benfeitor. Outros utilizam-se da concessão, indiferentemente. Raros aplicam bem os valores recebidos. Tal benefício deve ser aproveitado, não para pagamento, peregrinando pelas sendas da amargura, mas para aquisição de valores pelas vias do trabalho. Na contabilidade do céu, a soma de ações nobilitantes anula o coletâneo equivalente de atos indignos, e todo amor ao próximo, em serviço educativo à humanidade, é degrau de ascensão. Por essa razão, o momento que passa é de especial valor. Desde que o nosso hoje se encontra radicado no ontem, usemos o hoje e amanhã na edificação da ventura porque ansiamos. Passado, presente, futuro. Hoje é o que importa. Atendamos às tarefas que o Mestre nos confere, em oportunidades santificantes, e avancemos, sem cessar. Calou-se o lúcido visitante.
Minha mente perdia-se num mundo de cogitações novas. Vibraram em meu cérebro espiritual as palavras: reencarnação, desencarnação, oportunidade, prova, expiação, resgate. E, sem que o percebesse, deixei-me conduzir